Quando você está treinando musculação, qual a orientação que você recebe em relação à amplitude dos movimentos? Que você deve realizar os movimentos em amplitudes completas, ou o máximo possível de amplitude, ou que você deve realizar os movimentos até 90 graus de amplitude, ou até menos, dependendo do exercício. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, que trata sobre amplitude de movimento, que basicamente diz respeito ao grau com que os movimentos são realizados dentro do treinamento da musculação. E aí, para dar alguns exemplos, vamos pensar no exercício de agachamento. O agachamento realizado com amplitude completa significa que você vai descer até perto do chão e voltar. O agachamento realizado de maneira parcial significa que você vai descer até 90 graus ou até menos e voltar. No exercício de supino, realizá-lo de maneira completa significa que você vai descer a barra até a barra tocar no peitoral e você volta. Realizado de maneira parcial significa que você vai descer a barra, só que a barra não vai tocar no peitoral e você volta. Então esse é o exercício com amplitude parcial. Então os exercícios na musculação podem ser realizados de maneira parcial ou completa. E aí, qual a relação que existe entre amplitude de movimento e hipertrofia muscular? Bem, eu trouxe alguns estudos aqui para a gente discutir sobre esse tema, mas eu poderia resumir tudo dizendo o seguinte: treinar com maiores amplitudes de movimento vai te dar mais resultados em relação a ganhos de força, hipertrofia e perda de gordura. E aí, para sustentar o que eu vou dizer, o que eu estou falando, eu vou citar alguns estudos. Por exemplo, o primeiro que eu vou citar é do professor Ronei Silveira Pinto, que é professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um dos maiores nomes da musculação do Brasil, onde ele publicou um estudo que foi publicado lá em 2012, onde ele usou aí 30 homens jovens e destreinados, portanto indivíduos sem experiência em musculação, que foram submetidos a 10 semanas de intervenção, 10 semanas dá 2 meses e meio, 2 vezes por semana, no exercício de flexão de cotovelo, que é o que você deve conhecer por rosca direta. Só que ele dividiu esses indivíduos em 2 grupos. Um grupo realizava esse movimento, esse exercício, com amplitude completa, ou seja, eles desciam a barra até o final e subiam. E um outro grupo realizava com amplitude parcial, ou seja, eles desciam a barra, mas não desciam por completo e voltavam. Então tinha um grupo que realizava o exercício com amplitude completa e o outro grupo com amplitude parcial. O que é que ele observou depois de 10 semanas? Que os 2 grupos, tanto da amplitude completa quanto da amplitude parcial, tiveram ganhos significativos na massa muscular do bíceps. No entanto, o grupo que realizou o movimento de maneira completa, ou seja, com amplitude completa, ganhou mais massa muscular. Portanto, para ganhar mais massa muscular no bíceps, você precisa realizar os movimentos com amplitudes completas. Você precisa realizar a rosca direta com amplitude completa de movimento. Tem estudos, por exemplo, como do grupo do Blomqvist, que foi publicado em 2013, onde ele usou 17 homens jovens e treinados, portanto indivíduos com experiência em musculação, que foram submetidos também a 10 semanas de intervenção, 3 vezes por semana, só que com exercício de agachamento. E aí ele dividiu esses indivíduos em 2 grupos. Um grupo realizava o exercício de agachamento com amplitude completa, ou seja, eles desciam até perto do chão e voltavam, e um outro grupo realizava o agachamento com amplitude parcial, ou seja, descia até 90 graus ou até menos e voltava. O que é que ele observou? Que depois de 10 semanas de intervenção, o grupo que realizou o agachamento com amplitude completa, ou seja, descendo até o chão e voltando, ganhou mais massa muscular na coxa em todos os locais medidos, enquanto o grupo que realizou o movimento de maneira parcial ganhou massa muscular de maneira significativa apenas na parte mais proximal da coxa, ou seja, a região mais perto do quadril. Portanto, para ganhar força em para ganhar massa muscular em todas as regiões da coxa, você precisa realizar os movimentos com amplitudes maiores, com amplitudes praticamente totais. Tem estudos, por exemplo, como o do grupo do McMahon em 2014, que verificou achados semelhantes. Por exemplo, ele usou homens e mulheres que foram submetidos a 8 semanas, 2 meses de intervenção, e aí eles fizeram os exercícios de leg press, agachamento e cadeira extensora, só que também foram divididos em 2 grupos. Um grupo realizava os exercícios com amplitudes reduzidas e um outro grupo realizava os exercícios com amplitudes maiores. Eles mediram força, massa muscular e gordura subcutânea. O que é que eles observaram?
que, primeiro, os dois grupos ganharam massa muscular e perderam gordura. Gordura subcutânea é aquela gordura que fica abaixo da pele. Então, os dois grupos ganharam massa muscular e perderam gordura. Só que o grupo de pessoas que realizou os exercícios com amplitudes maiores ganhou mais massa muscular e perdeu mais gordura. Por exemplo, eles ganharam 59% de massa muscular na coxa, enquanto o grupo que realizou os exercícios com amplitudes reduzidas ganhou apenas 16%. Ou seja, veja a diferença de ganhos aí. Em relação à gordura subcutânea, o grupo que realizou os movimentos com amplitudes maiores perdeu 22% de gordura, enquanto o grupo que realizou os movimentos com amplitudes menores perdeu apenas 5% de gordura. Portanto, treinar com maiores amplitudes de movimento vai te dar mais resultados em relação a ganhos na massa muscular e perda de gordura. Tem um estudo muito interessante que foi publicado até recentemente, em 2019, pelo grupo do Cubo. Ele verificou maior hipertrofia nos adutores da coxa e no glúteo máximo para o grupo que realizou agachamento com amplitude completa. Ou seja, aí nós temos duas considerações a fazer em relação a esse estudo. Primeiro, realmente treinar com maiores amplitudes vai te dar mais resultados em relação a ganhos na massa muscular. E um outro ponto é que essa hipertrofia pode acontecer e vai acontecer, inclusive em grupos musculares que você nem pensa que são ativados em determinados exercícios. Por exemplo, é muito comum as pessoas pensarem que o agachamento trabalha apenas a parte frontal da coxa, ou seja, o quadríceps, mas na verdade o agachamento é um exercício complexo que trabalha uma cadeia muscular grande, inclusive adutores e glúteo máximo. E ele é um ótimo exercício para adutores e glúteo máximos. Agora, se você quer otimizar a hipertrofia nesses grupos musculares, o exercício tem que ser realizado com amplitudes completas, se fazendo desnecessário, nesse caso, o uso de exercícios isolados para essas regiões. Então não tem necessidade de você usar cadeira adutora, glúteos 4 apoios e outros exercícios similares. O agachamento já resolveria o teu problema, desde que ele seja executado com a máxima amplitude possível ou em amplitudes completas. Mas também tem estudos que mostram resultados diferentes. Por exemplo, o estudo do grupo do Valamatos, que foi publicado em 2018, verificou que o vasto lateral, que é a musculatura mais lateral aqui do quadríceps, teve hipertrofia semelhante tanto no grupo que realizou a cadeira extensora de forma parcial, quanto no grupo que realizou a cadeira extensora de forma com amplitude completa, ou seja, não teve diferença aí na hipertrofia. E tem um estudo do grupo do Goto, em 2019 também, que verificou que o tríceps hipertrofiou mais no exercício de extensão de cotovelo para o grupo que realizou os exercícios de maneira parcial. Então nós temos algumas considerações a fazer. A primeira consideração é treinar com maiores amplitudes ou com amplitudes completas de movimento vai te dar mais resultados em relação a ganho de força, massa muscular e perda de gordura subcutânea, que é aquela gordura, como eu já falei, abaixo da pele. E isso acontece principalmente em membros inferiores. Para os membros superiores, os resultados ainda são contraditórios. Ou seja, nós temos evidências mostrando que, sim, treinar com maiores amplitudes dá mais resultados na hipertrofia. Mas também nós temos estudos mostrando que não, treinar com maiores amplitudes não dá mais resultados. Amplitudes parciais é que dão mais resultados. Então, os resultados são contraditórios ainda para membros superiores. Mas a minha recomendação é que, independente de você estar treinando membros inferiores ou superiores, treine com a máxima amplitude possível ou com amplitudes totais, porque mesmo que você não otimize a massa muscular dos membros superiores, porque isso pode acontecer, mesmo assim, treinando com amplitudes totais, você vai ganhar força em toda a amplitude trabalhada. Diferente se você trabalhar com amplitudes parciais, onde você vai ter ganhos de força só naquela angulação que você está trabalhando. Então, quando você trabalha a musculatura, os exercícios de membros superiores ou inferiores, em amplitudes totais, você ganha força em toda a angulação trabalhada, otimizando os ganhos de força. Então, espero ter contribuído com vocês, pessoal. Um abraço e até mais.